Seja muito bem-vindo ao canal Smart Crypto. Aqui, você encontrará análises e visões do mercado institucional de criptomoedas de forma direta e objetiva. Nosso objetivo é mantê-lo informado sobre as últimas tendências e oportunidades nesse universo emocionante. Se gostar do conteúdo, não deixe de mostrar seu apoio. Deixe seu like e compartilhe com a galera. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo informações relevantes e de qualidade. Acompanhe-nos nessa jornada rumo ao sucesso no mundo das criptomoedas. Estamos empolgados para tê-lo conosco. Bem-vindo ao Smart Crypto. Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 23, sexta-feira. E antes de começar, como de costume, quero pedir para você deixar o seu like aqui, compartilhar com os amigos, assim você vai incentivar a gente a trazer mais conteúdos aqui para o canal, tá? E hoje em especial quero falar da Matic, pessoal. Ela realmente tem potencial de subir bastante ou é só conversa? O que a gente pode entender da movimentação dela? O que ela está fazendo para a gente encontrar boas oportunidades de entradas nessa moeda, tá? Para quem é novo aqui no canal, eu não sou, já vou explicar que eu não sou aquele tipo de torcedor que acha que o mercado vai subir reto. Muito pelo contrário, eu tento dar uma visão de mercado um pouco diferente para vocês, assim como as instituições trabalham, tá? Eu sei que todo mundo fica eufórico quando o mercado sobe muito rápido ou desce muito rápido, né? A euforia toma conta, o desespero e por aí vai. E é normal, né? Isso é do ser humano. Mas não é muito bem não é muito bem assim que o mercado funciona. Então eu vou explicar para vocês no gráfico da Matic aqui do gráfico diário, já dá para vocês entenderem um pouquinho como é que o mercado funciona, tá? Então a partir do momento que o mercado faz essa mínima aqui, ó, só para vocês entenderem, o mercado faz um rompimento, uma quebra de estrutura chamado choque, né? Uma mudança de característica, já que estamos vindo numa pernada de baixa, beleza? Então aqui ele faz uma mudança de característica. Então ele indica pra gente que há uma grande probabilidade desse mercado, a partir dessa movimentação, começar a inverter o seu movimento inicial. Beleza? Então, a partir dessa movimentação, ele começa a fazer o seu processo de mitigação, né? Para que consiga buscar liquidez. O mercado sempre vai sair dos pontos menos líquidos para os pontos mais líquidos do mercado. E se vocês repararem, aqui existe o 50% da pernada da impulsão. Então o que acontece aqui? Quando o mercado faz essa movimentação, para vocês entenderem como o mercado funciona, né? Repare que o mercado sobe até lá atrás da liquidez e ele começa um novo processo de baixa. Mas aqui está um grande detalhe. Por quê? A partir dessa movimentação, quando o mercado iniciou, deixando esse fundo importante aqui pra gente, o mercado não havia voltado nenhuma vez testar essa região. E se você não viu meus outros vídeos, aconselho que veja, que eu sempre falo, pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, o mercado sempre vai voltar. E é por isso que eu não gosto quando o movimento é dessa maneira, porque ele é um movimento incerto, ele deixa lacunas no gráfico, né? Como que eu posso falar para vocês entenderem? Que é o famoso Farvalley Gap, né? Ele deixa o mercado ineficiente. E o mercado como um todo, o mercado financeiro como um todo, ele é eficiente, tá? Então é por isso que ele volta a fechar esses gaps entre barras e por aí vai. Então quando o mercado faz essa movimentação, chamado processo de mitigação, ele volta exatamente no ponto onde deu start a quebra de estrutura daqui, ó, do gráfico diário, onde ele mudou a característica do movimento e há uma possibilidade da gente começar a buscar patamares maiores do mercado, beleza? Então, tirando o zoom do gráfico, bem claro para vocês, qual é a pernada que está mandando no jogo? A pernada que está mandando no jogo, por enquanto, é esse cara até esse cara. Então, eu tenho 50% dessa região, acima dela é chamada minha zona de prêmio e abaixo é chamada minha zona de desconto. Se utilizando dessa referência, é aqui que eu tenho interesse em comprar e é aqui que eu tenho interesse em vender, beleza? E repare bem o que eu acabei de falar para vocês sobre o mercado não voltar a testar as regiões que deu início a uma quebra de estrutura, tá?
Quando o mercado começou lá em cima a fazer uma quebra de estrutura dessa, o mercado também não voltou. Então aqui existe um ponto do mercado retornar até o patamar de quase 3 dólares? Sim, ponto positivo. Pode demorar? Pode, mas é um ponto fortíssimo que ele irá retornar aquele patamar de preço em algum momento, beleza? Segundo ponto, onde há uma outra quebra de estrutura, o mercado não volta a testar essas duas regiões, então a gente também tem 2, 3, 4 pontos que precisam ser testados novamente, que é a casa do 1.700, a casa do 2, a casa do 2.300 e por último 2.903, tá? Então há uma grande probabilidade que a médio e longo prazo a Matic volte a esses patamares de preço. E é exatamente isso que a gente busca. E o mercado, quando a gente tem perspectiva que o mercado começa a fazer uma movimentação que é chamada processo de mitigação, é a partir disso aqui num gráfico grande, um gráfico diário, semanal. O mercado quebra uma estrutura contra o movimento principal que está na empernada de impulsão e ele começa o seu processo de mitigação. Porém, o mercado ele precisa de liquidez para se movimentar. E como eu digo lá nos outros vídeos, diferente do que as pessoas acham, né? A instituição, quem comanda o mercado, os grandes players no mercado, eles não compram aqui, pessoal, tá? Aqui eles induzem a galera, começam a soltar um monte de notícia que o mercado vai explodir, provavelmente para eles realizarem a posição deles ou uma grande parte da posição deles, quando o varejo em si, as pessoas físicas, os pequenos investidores começam a entrar no mercado, provavelmente os grandes já estão saindo e aguardando um retorno, né? Isso quando eles não vendem aqui, né? Aguardando um retorno até os pontos estratégicos para que eles possam comprar barato novamente e carregar o mercado até lá em cima. Porque a instituição como nós também toma risco. Porém, eles querem tomar o menor risco possível no mercado para que, se der certo a análise deles, né, com o tempo, o mercado realmente for altista, eles consigam absorver o maior lucro possível da operação. Beleza? Então, a partir desse movimento que a Matix está fazendo, o start dessa operação em si já foi. Beleza? Porque onde seria o melhor ponto para comprar essa moeda, já que aqui houve uma quebra de estrutura, foi exatamente nesse retorno. Quando ela faz esse retorno, o primeiro teste, aqui nessa região, era o primeiro ponto de compra dela e seu stop abaixo dessa região, né? Com o objetivo, claro, de primeiro alvo nessa região, né? E o segundo alvo nessa região. Beleza? E daí lá em cima, sim, claro que a longo prazo você tem outros alvos, como eu citei, que há probabilidade do mercado ir lá, mas é dificilmente que o mercado vai reto. Beleza? Claro, se for a gente vai comprar é uma maravilha, mas dificilmente é assim que funciona o mercado. Mas o que a gente pode se observar, já que o primeiro ponto de compra dela ideal já foi, né? O que a gente pode fazer para esse mercado para a gente encontrar uma nova probabilidade, uma nova entrada, reentrada de compra, para que a gente consiga aproveitar esse movimento de mitigação, né? Que a gente consiga transportar o dinheiro desse ponto 0 ao ponto 1 lá em cima que eu expliquei. Exatamente o que ela está fazendo aqui agora. Está vendo que aqui é uma nova quebra de estrutura? Né? Mas o que a gente precisa aqui que a Matic faz para a gente? Que ela coloque esse fechamento do candle diário acima dessa região. Deixa eu marcar a região para vocês anotarem isso, né? Caso alguém for se utilizar disso que estou falando, né? Porque eu vou, beleza? Então ela precisa colocar um fechamento acima da região do gráfico diário dos 0,6778, né? Após esse fechamento ser concluído, provavelmente essa moeda pode chegar até aqui na casa dos 76 mais ou menos, ou ela pode justamente parar por aqui e começar um novo processo de mitigação, né, para que as instituições compram novamente, e aí sim ela vem aqui, depois faz isso, provavelmente é assim que o mercado anda, tá? Dificilmente o mercado anda reto. Quando anda reto é ruim, porque ele tende a voltar, tá?
Por mais que eu sei que a maioria quer o lucro rápido, mas não é muito bem assim que o mercado funciona, beleza? Então, a partir desse movimento, o que a gente tem, pessoal? Caso a Matic consiga colocar um fechamento acima dessa região do 0,6778, a gente aguarda que essa movimentação retorne, né, até a casa desse cara aqui, ó, que eu já vou passar o ponto para vocês, e é aqui que a gente compra, tá? Não é aqui no rompimento, pessoal. A intenção do mercado é sempre você pagar o mais barato possível e vender o mais caro possível, beleza? Então o ponto ideal de compra dessa moeda aqui, para mim, vai ficar entre a casa do 0,6205 até a região do 0,6061, caso ela retorne nessa região. É uma grande probabilidade desse mercado retornar, tá? Há uma grande probabilidade. Sei que todo mundo está vendo o Bitcoin subindo, mas o Bitcoin da mesma forma há uma grande probabilidade do mercado retornar antes de começar o processo de alta, beleza? Então, acredito sim que a Matic tem um grande potencial de subir naqueles patamares que eu citei para vocês lá em cima, né? Que são essas regiões aqui de cima, como vocês podem ver anotadas. E da mesma forma que eu citei aqui para vocês que o mercado veio fazendo esse processo de mitigação, tendo que o start dela foi de alta, né? E ela nunca havia retornado a esses patamares, a mesma coisa acontece agora. Por quê? O mercado veio lá da... Deixa eu tirar o zoom do gráfico para vocês entenderem. Ah, não era isso. Sei lá o que eu fiz aqui. Perdão aqui, pessoal. Então, para vocês entenderem, a partir do momento quando o mercado, ó, começou subindo, gráfico semanal, tá? O mercado veio aqui, quebrou uma estrutura, subiu, veio aqui, quebrou outra estrutura, beleza? Então a gente tinha esse ponto para ser testado e esse ponto para ser testado, beleza? Ainda há um outro ponto aqui embaixo, mas aqui já é uma região de desconto, é uma região considerável de compra, né? Então repare bem na movimentação que o mercado faz. Após uma quebra de estrutura, que foi esse movimento aqui, ó, principal, o mercado inicia um processo de mitigação, saindo lá daquele topo, vindo fazer o seu processo de mitigação, né? Porque as instituições, os caras, os grandes players, eles compraram aqui nessa região, levaram o mercado até lá. Aqui provavelmente a galera comprou um monte achando que a moeda ia explodir, né? Nesse pivô de alta. E os caras realizaram a posição deles, beleza? Chegando nesse patamar onde eles compram de novo, levam o mercado até certo preço, realizam uma boa parte da mão, voltam ao mercado, compram de novo, vai fazendo essa movimentação e assim vamos buscar patamares maiores. O movimento convicto, o movimento de convicção, tá? Ele só tem convicção, na verdade, né? Quando acontece esses movimentos, o mercado vem, quebra uma estrutura interessante, boa do gráfico diário, o mercado volta, retorna, né? E depois começa um novo processo. Quando o mercado começa a espichar muito reto para um lado ou para o outro, é péssimo, porque é o que eu falei, o mercado ele vai deixando lacunas no meio do gráfico, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui era 1 antes do cara subir, e foi aqui que o cara parou. Né, ó, reparem para você ver. Quando o mercado veio reto, ó, ele caiu reto e em nenhum momento ele tinha voltado a testar essa região, por exemplo. Aí o que acontece quando o mercado vem? O mercado volta aqui, segurou lá naquela região, o mercado faz essa movimentação e segura bem nesse cara. E segura por que nesse cara? Porque aqui existe um Farley Gap, tá? Aqui existe um FVG, que é um desbalanceamento de preço. Então, para cada contrato de compra, você precisa ter um de venda. E para cada contrato de venda, você precisa ter um de compra. Então, aqui nesse nível de preço, é como se tivesse 15 mil vendas e só teve uma compra. Então, o mercado precisa ser eficiente e fechar essas lacunas, tá? Então, espero que tenham gostado, pessoal. Acredito que a Matic, sim, é uma boa oportunidade para você ter ela na carteira. Principalmente aí nas regiões que eu passei para vocês. Pode ser uma ótima compra para ganhar muito dinheiro com ela. Acredito que ela pode ser uma das moedas que mais vai gerar lucros para a gente a médio e longo prazo aí, beleza? Espero que tenham gostado, pessoal. Peço para vocês que deixem o seu like, compartilhem com os amigos, tá? Assim vocês vão incentivar a gente a trazer bastante conteúdo aqui para o canal,
Valeu, pessoal. Bom final de semana a todos e fiquem com Deus.